Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pesquisa da GERP, que saiu agora e tem números muito interessantes, tá? Mostra, por exemplo, Lula perdendo para todo mundo. Perdendo para o Bolsonaro, para o Tarcísio, para a Michele, e empatando com outros 6 nomes. Detalhe, empatando numericamente atrás desses outros nomes, e que inclui o Eduardo Bolsonaro, tá? Muita gente tem falado, não, que em torno de Bolsonaro vê Eduardo fora do jogo em 2026. Eu já falei para vocês que isso é uma coisa que não quer dizer nada. O Bolsonaro, escolhendo Eduardo Bolsonaro, ele passa a ter chance muito grande em 2026, sem dúvida alguma, né? Vamos entender essa pesquisa aqui, porque é uma pesquisa ótima para a direita e mostra aquilo que eu falo para vocês. O Lula está muito mal nessa história, está perdendo popularidade muito rápido. E daqui para frente tende só a piorar, porque os efeitos da política econômica dele, das idiotices que ele tem feito, dessa gastança desenfreada que ele tem feito, aliado ao problema do tarifaço do Trump, só vai piorar a economia brasileira. Então daqui para frente é ladeira abaixo para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Enigma da Toga, Libertário na Cama e na Política e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a GERP é um estudo de pesquisa muito respeitado e tem dado algumas pesquisas, tem acompanhado esse movimento de forma muito consistente ao longo dos últimos anos, né? E ele apontou aqui mais uma vez também um crescimento nas intenções de voto do Lula no primeiro turno. Mas é o que eu falo para vocês, cara, primeiro turno não quer dizer nada, cara. O primeiro turno depende de quem que você bota como outros candidatos ali. Então meio que primeiro turno a essa altura do campeonato é totalmente irrelevante. Eu concordo que quando a gente estiver mais perto do pleito em 2026, sei lá, né, junho, julho de 2026, já estiver ali na boca dos candidatos, a gente não sabe ainda com certeza quem serão os candidatos, mas eu imagino que até esse momento a gente já vai ter uma boa ideia de quem é que vai estar substituindo o Bolsonaro, quem que é o indicado do Bolsonaro, quem que vai ser, ou se vai ser o Bolsonaro mesmo, enfim, e aí você... Aí faz sentido pesquisa de primeiro turno. Agora não faz sentido, porque dependendo de quem você bote, já vai, né, vai atrapalhar um lado, atrapalhar o outro lado, não quer dizer nada, né? Então tá aqui, ó. O Lula cresce no cenário de primeiro turno. Mas aí que tá, de novo, depende de como é que você monta esses cenários, né? Alckmin testado em cenário de primeiro turno, não quer dizer nada também, né? Agora, o que interessa é isso daqui. Isso daqui eu acho que é importante, cenário de segundo turno. Por quê? Porque no segundo turno é que vai decidir a coisa, né? Muito pouco provável que ou Lula ou Bolsonaro, ou quem o Lula indicar ou quem o Bolsonaro indicar, vá ganhar no primeiro turno. Ninguém tem expectativa disso. A coisa vai para o segundo turno. A questão toda é, e no segundo turno, como é que vai ser? Aí no segundo turno é mais fácil, porque você tem alguns nomes já pré-estabelecidos. Então, por exemplo, ele coloca aqui, ó, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro 49%, Lula 38%. Caramba, é uma lavada, né? Repara que os números aqui estão de lavada mesmo pro Bolsonaro. Michele, 48-37, também lavada em cima do Lula. Tarcísio de Freitas, 46-37. Então, muito bom também, Tarcísio de Freitas bem à frente do Lula, ganhando com folga. Ou seja, todos aqui, até aqui, todo mundo ganhando com folga do Lula no segundo turno, né? E agora, Lula e Eduardo Bolsonaro, 43-39. Aí estão dizendo que isso aqui é empate técnico. De certa forma é, porque a margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, né? Então, aqui, se você somar as duas margens de erro, né? Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro estiver na margem negativa de erro, Lula na margem positiva, eles invertem. Mas assim, vai bem no limite. No limite da margem de erro, eles estão empatados, né? Mas o Eduardo Bolsonaro bem à frente do Lula, né? Lula e Ciro Gomes. Cara, o Ciro Gomes na frente do Lula aqui com alguma folga, né? Pra você ver como é que o Lula tá muito ruim. Ratinho Júnior na frente do Lula também. Zema, não, o Zema tá atrás do Lula, mas tá empatado aqui, ou seja, 39-36%, 3 pontos de diferença. E lembra, o Zema tem uma característica que ele é uma pessoa pouco conhecida, tá? Fora de Minas Gerais, em Minas Gerais ele ganha do Lula com muita facilidade. Fora de Minas Gerais, ele ainda é um nome pouco conhecido. Eu gosto muito do Zema, tá? Eu, votaria no Zema fácil, sem problema nenhum. Então, eu acho que o Zema tem chance mesmo com esse resultado aqui, né? O Lula e o Caiado, eles estão empatados também. Lula e o Marçal. Fala sério, Marçal, a pessoa já tá pensando em Marçal ainda. Enfim, Marçal não interessa. O Lula e o Caiado, mais ou menos o mesmo esquema do Zema. O Caiado um pouquinho pior que o Zema, mas não faz nenhuma diferença, né? Então, assim,
repara como é que isso aqui mostra mais do que mostrar o Bolsonaro bem na frente, o Tarcísio bem na frente, mostra um ponto importante que é o Eduardo Bolsonaro com possibilidade também. E eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro tem muita possibilidade, principalmente se esse esquema que ele está arrumando lá para tirar o Alexandre de Moraes da jogada, livrar o Brasil do Alexandre de Moraes, tiver sucesso. Porque, veja, eu acho que o que ele está propondo lá, mais do que anistia, mais do que um monte de coisa, vai tornar a vida do Alexandre de Moraes insuportável. Eu não descarto que o Alexandre de Moraes peça renúncia do STF depois desse processo todo. Não descarto mesmo. A vida do cara vai estar um inferno. Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro conseguir ganhar do Alexandre de Moraes, cara, isso vai ser uma vitória muito grande. Isso credencia... Ele já tem cacife hoje, com o apoio do Bolsonaro. Se o Alexandre de Moraes cai fora, meu amigo, ele ganha mesmo sem apoio do Bolsonaro, sem nada, né? Então eu vejo hoje uma definição muito clara aqui da situação, muito favorável para a direita. De novo, não tem ninguém desse cenário aqui, com exceção do Marçal, que eu veria algum problema em votar. O Caiado eu votaria, eu confesso que eu não gosto muito do Caiado, mas votaria. O Marçal eu votaria com luva, né? Botaria uma luva, uma camisinha e botaria o negócio para tampar o nojo de votar e votaria no Marçal contra o Lula. Mas fora isso, o resto todo, Zema votaria com facilidade. O Ratinho Júnior eu não conheço muito, mas votaria também. Ciro Gomes também é foda, né? Ciro Gomes também é foda. O Ciro Gomes eu também botaria uma luva para votar nele. O Eduardo Bolsonaro, Tarcísio e a Michele, pô, votaria fácil. Qualquer um dos três eu votaria sem problema nenhum. Gosto dos três nessa história aqui e, lógico, ainda acredito que tem espaço sim para o Bolsonaro em 2026. Então uma pesquisa que dá uma perspectiva muito boa. E bom, o Eduardo Bolsonaro está querendo continuar a exercer o mandato dele dos Estados Unidos. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acredito que ele manter o mandato dele é importante até para ele voltar para o Brasil mais adiante com moral para disputar a eleição em 2026. Né? De qualquer forma, se não for o Eduardo, gosto muito da Michele, já falei também, acho que ela tem um potencial enorme. O Tarcísio é outro que eu gosto muito aqui. O Tarcísio articula a pauta da anistia com Mota, diz em torno do governador. Outra coisa excelente, o Tarcísio tem que começar a botar também a cara nesse aspecto da coisa, porque ele tem sido muito criticado pelo núcleo bolsonarista. Eu já falei para vocês, eu não acho uma besteira isso. Estão querendo crucificar o Tarcísio como se fosse Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Gente, não tem disputa nenhuma. Quem vai decidir é o Bolsonaro. Não tem disputa, não tem briga aí, né? Fica uma brigalhada do pessoal, coisa e tal. Eu gosto muito do Tarcísio, votaria nele tranquilo, né? E olha só, votaria no Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro também, tá? Apesar desse vídeo dele aqui, em que ele fala que não vamos ter, não vivemos no anarcocapitalismo, que não é para privatizar tudo, o Eduardo Bolsonaro. Tiro no pé, hein, cara. Não, é para privatizar tudo mesmo. Esse negócio de achar que tem empresa estratégica e não sei o que lá. Temos que ver de perto que o Vance está falando sobre o pós-liberalismo. E não gostei, Dudu. Não gostei. Sinceramente, não gostei disso aqui, não. Ainda é muito melhor do que o Lula, eu tenho que reconhecer, não tem alternativa. Mas socialismo de direita, socialismo de esquerda é a mesma merda. Achar que Estado é que resolve o problema do país, não, Estado é o ruim, Estado só piora a situação. Mas continuo votando no Eduardo Bolsonaro tranquilo se ele for escolha do Jair Bolsonaro, evidentemente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.